Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os erros que eu cometi no meu plano Canadá, mas sendo muito honesta com vocês, quando eu olho para trás, eu vejo que um único erro me levou a todos os outros erros. Então foi meio que uma sucessão de erros que se deram ali a partir de uma única escolha ruim. Só que para você entender esse ponto de arrependimento da minha história, você vai precisar entender um pouquinho da minha história aqui no Canadá. E mais do que isso, né, a minha história profissional aqui no Canadá. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para minha carreira. Hoje eu estou no momento da minha vida em que eu posso me dar ao luxo de estar mais voltada para minha família, mas durante a maior parte da minha vida não foi assim, né? Eu trabalho formal, né? Tenho emprego formal na carteira de trabalho desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu tive um primeiro emprego com 15 anos de idade, numa empresa em São Paulo, e desde lá nunca parei de trabalhar, nunca parei de estudar, sempre estudando mais, sempre trabalhando mais para tentar melhorar de vida. Eu não vim de uma família rica, eu não vim de uma família com condições, nem condições, eu não vou nem dizer condições boas, né? A gente muitas vezes não tinha condição de ter o básico. E então o estudo, né, ele sempre foi para mim a salvação. Eu cresci ouvindo que se eu estudasse, eu sairia daquela vida, eu teria um futuro melhor, e foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, graças a Deus, o conforto que eu tenho na minha vida, ele vem dos investimentos que eu fiz na minha carreira, que o meu marido fez na carreira dele, nos estudos dele, enfim, não quero me prolongar nisso. Mudamos para o Canadá em 2015, já contei isso em outros vídeos, e quando eu cheguei aqui, a gente não falava inglês. Eu não falava inglês, esse foi o meu pior e maior erro de todos. Por quê? Porque quando você não fala o idioma, você fica à mercê de trabalhos que não são bons, de trabalhos que você provavelmente vai ser explorado, de trabalhos que provavelmente vão te pagar muito pouco, né? Então eu passei por tudo isso quando eu cheguei no Canadá. Ainda assim eu considero que eu passei pouco, tá? Porque acompanhando a vida dos imigrantes há tanto tempo, né? Eu trabalhei com muitos imigrantes aqui, eu sei que eu passei muito pouco, eu poderia ter sido muito pior do que foi. Mas o meu primeiro emprego foi numa empresa de imigração, né? Eu caí naquela conversa do trabalho voluntário. Você tem que fazer um trabalho voluntário que ele vai te abrir portas e blá blá blá. Mas na verdade eu caí na lábia, né? Na conversa de brasileiros empreendendo aqui no Canadá, e que usavam dessa desculpa do trabalho voluntário para ter funcionários de graça, né? Eram pessoas que estavam começando ali a empresa deles de imigração, não tinham dinheiro para investir em funcionário ainda e aproveitavam dessa situação. Então, assim como eu, várias outras meninas caíram nessa conversa também. É um negócio bem deturpado, tá? Porque a questão do trabalho voluntário de fato é importante, de fato ajuda na sua carreira aqui, porém não da maneira que era feito, né, ali na empresa onde eu fui trabalhar. Então aqui trabalho voluntário, para vocês terem uma ideia, geralmente é uma vez por semana, poucas horas, né, do dia em que a pessoa ela vai para acompanhar o andamento, vai ali fazer uma função ou outra, mas ela não tem responsabilidade com aquela empresa, uma vez que ela não é funcionária, né, ela só está fazendo um voluntariado. E o que acontecia naquela época, 2015, isso era muito falado, assim, isso era, tipo, a galera meio que chegava aqui já desesperada por um voluntariado, na expectativa de que dali ia conseguir um trabalho. E aí nessa empresa que eu fui trabalhar, era completamente deturpada a questão do trabalho voluntário, né? Você entrava lá como funcionário. Eu que tinha que trabalhar 4 horas por dia, no terceiro dia eu já estava trabalhando 8 horas por dia. Eu chegava, eu limpava, eu atendia telefone, eu respondia e-mail, eu buscava almoço para chefe, eu fazia tudo, né? Eu era responsável por praticamente tudo dentro do escritório. E de graça, né? Não só de graça, eu tinha que pagar o meu transporte até lá e ainda tinha que pagar almoço, né? Ter custo com almoço, enfim. Foi bem assim, bem chata a situação, sabe? Tanto que depois de um tempo ela percebeu que o que ela estava fazendo não era correto, né? Na verdade ela sempre soube, ela queria se aproveitar mesmo. Mas começou a pegar mal, eu diria. Começou a pegar mal porque as pessoas começaram a ficar mais espertas, começou a dar muito burburinho
no meio da comunidade, e aí ela começou a contratar realmente essas pessoas que estavam lá de trabalho voluntário, como funcionários, né? Naquela época o salário mínimo, gente, era $11, $10, um negócio assim. E, enfim, a gente foi, todos fomos contratados, né? Durante todo o período que eu passei naquela empresa, realmente foi muito difícil. Era uma empresa muito difícil, não sei como é hoje, mas era uma empresa muito complicada, assim, muito bagunçada, com muito assédio moral, muito assédio moral, muito abuso mesmo, sabe? Do tipo, você tem que dar graças a Deus que você tá em emprego de escritório, porque você podia estar limpando o chão, já que você não fala inglês. Era humilhação, sabe? Todo dia. Era muita humilhação. Foi um ano de muita humilhação. Não só eu, tá? Isso não foi uma coisa assim, pegou a Daniele, não foi uma coisa, né, marcada. Não, era com todas as pessoas, todos os funcionários ali trabalhavam de uma maneira muito pesada. E eu aguentei, fiquei ali por um bom tempo. Tinha outros trabalhos ao mesmo tempo, porque aquele salário não tinha condição de pagar o custo de vida. Por isso que quando as pessoas falam, o Canadá hoje tá impossível de viver, não dá pra viver com salário mínimo, que tá lá. Gente, isso aí nunca deu, tá? Isso aí nunca deu. Quando eu cheguei aqui em 2015 já não dava. Eu tinha 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Eu trabalhava nesse escritório de imigração, eu saía de lá 2 horas da tarde, comia um lanche no metrô, indo para a fábrica, entrava na fábrica 3h30 da tarde, ia até as 11h15 da noite na fábrica, voltava para casa e de manhã cedo, 7h30 da manhã, eu estava no escritório, porque era eu que abria o escritório. Então, foi muito tempo assim. E final de semana ela fazia um bico no restaurante português. Então, a gente sempre teve que trabalhar, o imigrante sempre teve que trabalhar muito, sabe? E aquela experiência, ela me levou para um caminho, ou melhor, eu me deixei levar para um caminho que hoje eu vejo que não foi bom, sabe? Eu fiquei 1 ano nessa empresa, eu saí de lá assim, eu já estava muito sobrecarregada, eu ia trabalhar chorando, de tão cansada mentalmente que eu tava. O ambiente era realmente muito ruim, muito ruim. Depois chegou um tempo que a dona da empresa começou a colocar câmera dentro das salas para ver se a gente estava trabalhando. Eu lembro que eu ia pro escritório, abrir o escritório, e assim, se eu tinha que abrir o escritório 8 da manhã, 7h59 ela me ligava: onde você tá? E às vezes eu tava com a chave na porta, abrindo o escritório. Onde você tá que você não abriu o escritório? Então, assim, era muito humilhante. Era muito humilhante. Eu lembro que eu conversei com uma tia minha, que é psicóloga. Ela falou: cara, você não precisa passar por isso. Veja outras opções. Mas eu vim com uma cabeça tão focada no meu PR, que eu falava assim: não, só tenho que aguentar 1 ano, só tenho que aguentar 1 ano, só tenho que aguentar 1 ano, que com 1 ano eu vou conseguir a pontuação que eu preciso para aplicar a residência permanente. E lá tinha uma situação muito específica que a mulher, né, que era consultora de imigração, ela sabia qual era o perfil mais ou menos de cada um ali. E sempre que estava chegando perto da data da pessoa completar o que ela precisava para conseguir desenrolar a imigração, os abusos aumentavam. Então, assim, era perseguição, sabe? Era perseguição do tipo ficar de canto com outros funcionários falando daquela pessoa. A questão da câmera, de ficar usando a questão da câmera para fazer terror psicológico nos funcionários, de chegar dentro da sala assim na frente de todo mundo e humilhar o funcionário. Eu vi isso acontecer várias vezes. Enfim, foi muito difícil. Eu aguentei até onde eu podia. Infelizmente, aquele 1 ano de experiência não foi suficiente para eu pegar minha residência permanente, porque eu tinha feito os 3 meses de voluntariado, né? Voluntariado explorado. Então, mas eu também não aguentava mais, eu não conseguia mais ir pro trabalho. Eu lembro de ter ataques de ansiedade e pânico indo pro trabalho, eu chorava. E, gente, eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar, amo. Tô sempre ali focada no trabalho, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de tratar com o cliente, eu gosto de ajudar as pessoas no processo delas, eu gosto de estar por dentro sabe, essa parte do sonho, essa parte da pessoa idealizando o Canadá, eu poder contribuir com a minha experiência. Enfim, eu sempre gostei disso, eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com a área de imigração. Mas ali eu realmente estava numa situação muito difícil, sabe? E aí surgiu uma oportunidade num outro escritório de imigração de brasileiro também.
Eu ainda não tinha tanta confiança no meu inglês e o salário era bem melhor, era quase o dobro do que eu ganhava no primeiro escritório. E a mulher desse segundo escritório, ela estava muito na fase que aquele primeiro escritório estava quando eu entrei, né? Porque eu entrei, era eu, a consultora e uma outra assistente, e a empresa cresceu muito. E eu sou uma pessoa que eu sempre pus a mão na massa, eu sempre fui pau pra toda a obra, bora. É pra abrir o escritório a gente abre, é pra limpar a gente limpa, é pra buscar almoço a gente busca, é pra fazer processo a gente faz, é pra atender cliente. Muitas vezes eu tinha que fazer tradução simultânea com outros consultores de imigração que ela inventou de contratar lá, que não falava português. Eu fazia tradução simultânea. Então assim, eu sempre fui a pessoa pau pra toda a obra, sabe? Bora fazer. Então é muito fácil. Era muito fácil você se aproveitar disso. Você se aproveitar dessa questão. E aí, quando eu fui pro segundo escritório, a mulher estava nessa fase inicial e ela tinha visto o crescimento do primeiro escritório. A comunidade brasileira aqui, ela é muito pequena, então todo mundo via, né, que a empresa estava crescendo e estava vindo gente, estava contratando. E aí essa segunda chefe, ela viu tudo isso e ela me chamou para uma entrevista e falou: olha, eu quero que você faça, a gente provavelmente vai passar por esse mesmo processo de crescimento, que ela tinha feito parceria com uma youtuber famosa da época. Isso é muito comum, tá, gente? Essas empresas todas, eles se agarram na rabiola dos youtubers e vão embora. Pagam uma nota pros youtubers, para eles falarem bem dos escritórios, né? E vão embora. Isso aí é assim desde sempre. E aí, tanto o primeiro escritório que eu trabalhei tinha parceria, tem até hoje com o youtuber, esses youtuber grandão. E o segundo escritório que eu fui trabalhar também tinha acabado de fechar a parceria com uma outra youtuber e eles começaram a crescer. Ela queria que eu entrasse para coordenar. E eu entrei fazendo processo de visto temporário. Ali era um pouco melhor porque eu não precisava ir para o escritório, eu trabalhava de casa, então eu não tinha a parte de limpar chão, de buscar almoço, né, de ser explorada nesse sentido, mas eu trabalhava bastante, eu fazia todos os processos de visto temporário ali naquele novo escritório. Depois, a outra assistente que eles tinham saiu, e aí eu assumi também a parte de residência permanente, então comecei a tocar os processos de residência permanente e os processos de visto temporário. Eu fiquei por muito tempo sozinha fazendo os dois, porque sou viciada em trabalho, não é mesmo? Então eu dava conta e fiz tudo isso por muito tempo. Só que nesse segundo escritório tinha uma outra situação chata, que era a questão do atraso de salário. Eles atrasavam o salário real oficial, assim. Eu cheguei a ficar 3 semanas, 4 semanas esperando o meu salário cair, e não tinha. Depois eu descobri que ela não tinha nem me registrado na Receita Federal daqui. E aí eu não constava lá como funcionária. Então quando foi a hora de declarar o imposto de renda, eu não tinha o informe de rendimentos anual. E aí eu tive que denunciar a empresa Não é que eu tive que denunciar, eu tive que informar a Receita Federal e explicar: ó, eu tô trabalhando lá há tanto tempo e eles não fizeram. Acho que não recolheram os impostos, alguma coisa assim. Enfim, a Receita Federal daqui tem um lugar lá para você explicar qual é a sua situação, e aí se eles identificam que tem irregularidade, eles vão atrás da empresa. E foi isso que aconteceu no meu caso. Além dos atrasos, né, de salário, eles não recolheram os impostos em cima do meu salário, e aí deu uma confusão. Enfim, mas eu continuei na empresa. E foi nessa empresa que eu completei o meu 1 ano de experiência canadense, logo pude aplicar a residência permanente pelo Express Entry. Naquela época, gente, era muito menor a pontuação. Eu lembro que eu fui sorteada com 438 pontos, então era realmente muito mais fácil. Eu não precisei tirar CLB 9 no inglês, enfim, né? Tudo bem que o diploma de direito, ele te dá uma pontuação de nível de mestrado, então isso ajudava, né? Mas o inglês realmente não precisei de me matar, não, porque eu consegui a pontuação. Eu lembro que naquela época o draw mais baixo que a gente teve no Express Entry foi de 413 pontos. Então era realmente mais fácil você emigrar em 2016, 2017 do que é hoje. Enfim, fiquei nessa empresa, peguei minha residência permanente. Quando a residência permanente saiu, eu decidi fazer o curso de consultora de imigração. E é aí que o meu erro ele foi se sucedendo, né? Porque eu me apeguei no mercado brasileiro, eu curti muito a área de imigração, uma coisa que eu gosto realmente de fazer. Depois eu fiz vários outros cursos nessa área e pra mim tava legal ali. Então o que eu vislumbrei de imediato foi o quê?
vou fazer o curso de imigração, vou virar consultora, vou abrir meu escritório, porque eu sou empreendedora, eu gosto de trabalhar para mim, eu não tenho problema de medo de empreender, nada disso, eu já tinha meu escritório advocatício no Brasil antes de vir para o Canadá, então eu falei, não, esse aqui vai ser meu caminho. E eu entrei nessa área. Em paralelo eu descobri o mercado de educação internacional, então eu passei a fazer parcerias com os colleges, passei a oferecer o serviço de consultoria educacional no meu escritório, tanto que eu gostava mais do serviço educacional do que do serviço de imigração. Quando a minha empresa começou a crescer, eu comecei a contratar consultores de imigração para serem meus funcionários, para que eu pudesse continuar ali naquela parte de planejamento mesmo, que é o que até hoje eu faço, né? O planejamento imigratório daquela família. Então, é muito mais do que dizer qual é o programa de imigração que a pessoa vai aplicar. E isso eu quero até te fazer chamar a sua atenção aqui para isso, porque muitas vezes você vai para consultoria de imigração e a sua preocupação é qual programa eu me qualifico. E eu diria que 99% das pessoas não se qualifica para nenhum programa de imigração na hora que ela chega ali para a primeira consultoria. Ou porque você não tem o inglês ainda, ou porque você não tem o dinheiro, ou porque você não tem experiência. Enfim, na grande maioria das vezes você não vai se qualificar para nenhum naquele momento que você está na consultoria. O brasileiro, por mais qualificado que ele seja, ele não é qualificado ao nível que os programas de imigração no Canadá exigem. Então, muito mais, eu percebi isso muito cedo, muito mais do que aquela consultinha padrão, faz o cálculo de vê ali qual que é o programa que você se encaixa. A grande maioria desses consultores nem sabem o que eles estão falando para você. Eles aprenderam ali sobre os programas e eles vão fazer sugestões para você, porque de fato, na prática, você não se qualifica para aquilo no momento da consulta. Só que as pessoas se acostumaram, né, se habituaram a pagar consulta para o consultor dizer para elas o que elas poderiam encontrar no site do governo. E ali eu já tinha feito o curso de imigração, a minha empresa também cresceu muito rápido, eu fiquei mais para essa parte educacional, contratei os consultores de imigração para fazerem os vistos das pessoas e para fazerem as consultas de quem de fato queria ir para essas consultas de cálculo de ponto. A gente até entregava um projeto para o cliente no final com os dados, né, a pontuação dele, enfim, que ele poderia vir a ter em vários cenários. Mas eu mesma fiquei na parte estratégica, que era a parte que eu gostava, e fiquei na parte de administração da empresa, né, de cuidado da empresa ali, liderança das equipes, enfim, a parte de vendas, comercial, sempre foi muito eu que fiz, né? Então eu fazia as palestras ao redor do Brasil, eu viajava bastante pelo Brasil e eu me afundei nesse universo, né? Eu me entreguei nesse universo, eu vivi esse universo intensamente durante muitos anos, ali eu diria de 2016 a 2020, quando veio a pandemia, eu vivi muito esse universo, eu amava o meu trabalho, eu amava a minha empresa, eu amava boa parte da minha equipe, enfim, ficamos ali naquilo. E depois veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, eu tomei as decisões que eu achei que eu tinha que tomar naquele momento. Eu fechei todos os escritórios. A gente já estava no processo de transição da base para São Paulo, porque a base aqui em Vancouver era muito cara. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já estava transferindo tudo para São Paulo, a equipe, o escritório, tudo. E aí veio a pandemia, acabou atrapalhando esse projeto e eu acabei fechando tudo. Acabei indo para a parte de cursos online, transformei, né, toda a minha experiência, a minha consultoria em dois programas online. Cheguei a ter mais de 300 alunos nos meus 2 cursos e foi o que eu fiz durante a pandemia até eu voltar a fazer pós-graduação no direito, me especializar, porque na pandemia a área do direito no Brasil ela ficou muito digitalizada. Né? Ela teve que se digitalizar para poder sobreviver. Então, na pandemia veio também a possibilidade de advogar à distância, né? E aí eu comecei a tirar mais o meu olhar desse universo do empreendedorismo, né? De ter a minha empresa, de trabalhar como consultora, para voltar para o que eu de fato gosto, que é a área do direito, né? A advocacia. Enfim, foi mais ou menos nessa fase que eu voltei a olhar para o direito com mais carinho. Tive muita vontade de validar minha credencial em direito aqui no Canadá.
Fui atrás de tudo isso, fiz o processo de equivalência do meu diploma brasileiro para o Canadá, fiz a prova de inglês, a bendita prova de inglês, que era pior do que a prova que eu tive que fazer para consultor de imigração. Eu fiz a prova para ser advogado. Gente, é surreal de difícil, surreal. Eu demorei, assim, 2 anos para conseguir a nota, porque eu tive que tirar um CLB 9, mas no writing eu tinha que tirar quase 9, que é a nota máxima do IELTS. Então assim, foi muito difícil, mas eu consegui. E na hora de me candidatar para o LLM, que é o mestrado pelo qual eu poderia validar o meu diploma aqui no Canadá, eu me deparei com a falta de experiência jurídica no Canadá, né? Então, não tinha experiência jurídica. Eu não sou formada em universidades de ponta no Brasil, né? Eu tive a maior parte da minha experiência de trabalho do Brasil como autônoma, dona do meu próprio escritório, então eu não conseguia comprovar a experiência no nível que eles pediam para ser admitida no LLM direto. Então o que eu fiz? Eu submeti a minha candidatura para a universidade aqui e fui procurar um trabalho. Aí a gente já estava no final da pandemia. Fui procurar um trabalho na área do direito, foi quando eu consegui um emprego aqui na UAB de Vancouver e fui trabalhar como assistente jurídica. Ali, o meu mundo ele caiu, cara. Meu mundo ele caiu, porque ali eu entendi como funcionava a máquina jurídica no Canadá, né? Ali eu entendi como funcionava o mercado, o universo jurídico no Canadá, como era ser advogado no Canadá. Eu me reportava para 4 advogados. Então eu acompanhava todos os processos, né? Eu acompanhava a rotina deles. E ali eu percebi que a gente tinha um cenário muito parecido com o que a gente tinha no Brasil de 2012 com relação à CLT, com relação aos direitos trabalhistas. Se você é advogado há mais de 10 anos, você vai lembrar do que eu tô falando, você vai saber do que eu tô falando. Lá para período não, vou dizer que até 2015, 2016, quando a gente teve a reforma trabalhista do Temer, a CLT, gente, era uma máquina de fazer dinheiro. Era uma máquina de moer acordo. Moer acordo. Eu chegava no fórum 8 da manhã, muitas vezes eu saía do fórum 8h40, 9 horas, com 4 acordos assinados. Então a gente não chegava nem a fazer audiência, a gente não chegava a produzir prova, a gente não tinha trabalho com direito trabalhista. A gente chegava no fórum, só pelo fato de termos chegado a um processo. Os advogados já chegavam ali no cantinho, já faziam um acordinho bonitinho, acertava tudo e ia embora para casa. Não tinha trabalho. Era uma máquina de fazer acordo, né? E quando eu trabalhei no mercado canadense, quando eu de fato trabalhei no mercado jurídico, porque eu não considero a imigração do jeito que ela é feita no Canadá, tá? Eu não considero ela como uma área jurídica. Eu sei que tem muito consultor de imigração que ama bancar o advogado, mas você não é advogado, amigo. Você não é advogado. Para você ser advogado, você precisa estudar uns 10 anos a mais do que você estudou para ser consultor de imigração, tá? E eu posso falar porque eu estudei para os dois, né? O que a gente tem no Canadá, gente, é uma indústria de despachante, uma indústria de turismo. Né? A indústria de imigração no Canadá funciona muito como a indústria do turismo no Brasil, né? Ela te vende os sonhos, ela te vende 80 programas de imigração para os quais você não se qualifica para nenhum no início, né? Para os quais você vai ter que vender um rim para se qualificar, ou então vendem o sonho da job offer, quando você vai ver, na verdade, é para você ser explorado aqui, e aí eles nada mais fazem do que importar novos escravos, né? Eu brinco que o lance da job offer é a escravidão do século dos anos 2020, né? De 2020 para frente. É a escravidão, porque eles trazem a pessoa, a coitada da pessoa vem achando que vai trabalhar, que vai ter uma qualidade de vida, que vai ter isso, que vai ter aquilo, chega aqui, é explorada, e isso acontece muito dentro da área de imigração, tá? Então, por mais que eu tenha ficado, né, ali, foi 2021 que eu fui trabalhar na UAB, eu fiquei de 2015, né, eu fiquei 6 anos na área de imigração, 100% na área de imigração, e aí de lá eu pulei para a área jurídica, e aí eu vi o que de fato era a área jurídica no Canadá. 10 anos de estudo para isso, 10 anos para ser advogado, me tornar advogado, porque aqui eles fazem um undergraduate, depois eles fazem o LLM ou eles fazem o JD de 3 anos, aí já são 7 anos de estudo.
depois ainda tem mais estágio, mais um monte de prova, enfim, o advogado aqui, para ele se tornar advogado, leva 8, 9 anos no total. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, 9 anos de estudo para isso. A piriguete dos acordos. Ali, e isso sim, tá? Você vira um fazedor de acordos, porque advogar de fato não vi, tá? Nesse tempo que eu trabalhei lá. E no tempo, porque depois que eu saí de lá, eu abri o meu escritório internacional e aí comecei a trabalhar em parceria com outros escritórios advocatícios daqui. Comecei a trabalhar não em parceria em alguns casos, mas em paralelo, porque defendia o cliente no Brasil e o escritório daqui defendia o cliente aqui, e a gente precisava se conversar. E aí, gente, assim, a gente que é advogado no Brasil, a gente vê um negócio desse, a gente fica em choque, porque você literalmente é impedido de fazer justiça. Você não consegue, o sistema é feito para que você não consiga fazer justiça. Para você chegar numa corte, defender o seu caso na corte, enfim, cara, assim, tem que ser um caso de morte, sabe? Um caso surreal de bizarro para você conseguir chegar com esse caso numa corte. Porque no overall, o sistema é feito para que os advogados fiquem ali naquela encebação resolvendo tudo em acordo. E, gente, eu não tenho perfil para isso. Eu comecei a minha carreira no direito pelo direito trabalhista e não durei 2 anos nisso, porque eu não tinha perfil. Eu gosto do direito, eu gosto de argumentar, eu gosto de pegar a lei, eu gosto de estudar os outros casos e ver como foram decididos e trazer isso para dentro da minha argumentação, da minha defesa. Eu gosto da audiência, eu gosto da parte da defesa, enfim, eu gosto de ser advogada. Né? Eu não estudei 10 anos para ser árbitra, eu estudei 10 anos para ser advogada. São 5 anos de direito, mais 3 pós-graduações. Quase 10 anos de estudo, né? E foi ali, quando eu trabalhei na OAB, que eu olhei para tudo que eu idealizava naquela área e eu falei, cara, eu não acredito que é isso. E aí, assim, é uma coisa bizarra, porque a sensação que eu tive quando eu cheguei nessa conclusão foi a de que eu perdi meu tempo. Foi a de que eu poderia ter gastado meus anos com outras coisas, e que eu perdi meu tempo. Cheguei, sabe quando você nada, eu já tava na bica para começar. Isso a gente tá falando de fevereiro de 2022. Eu começaria o mestrado em setembro de 2022. E aí eu olhei para tudo aquilo e eu falei, meu Deus do céu. De um lado, eu tenho a opção de virar uma agente de turismo que vende sonho pro povo que quer emigrar, se eu fosse consultora de imigração, né? Se eu quisesse ser consultora de imigração. E do outro, eu tenho uma fábrica de acordos, onde eu vou ter que ficar naquele lobby, aquela encebação, aquela lavação de rasgação de seda, com gente que não tem nada a ver, para conseguir desenrolar acordo para o meu cliente, porque justiça de fato nós não vamos ter nenhum nem no outro. Assim, foi uma decepção gigantesca, gigantesca. E Dani, por que você está contando toda essa história para falar do seu arrependimento? Seu arrependimento foi isso? Foi ter ido para a área de imigração? Seu arrependimento foi ter ido para a área do direito no Canadá? Não, gente, o meu arrependimento foi não ter tido. E é por isso que é uma coisa que não faz muito sentido, eu sei, porque a gente não tem como exigir isso de nós, mas hoje eu olho e eu falo, cara, por que eu não descobri tudo isso antes? Por que quando eu saí lá do segundo escritório de imigração, em vez de eu empreender para essa área, por que eu não fui atrás de entender a área jurídica daqui? Por que eu não fui fazer o processo de validação logo e descobrir logo que é um lixo? Por que eu não soube disso antes, sabe? Por que eu fiquei esperando tanto tempo? Por que eu gastei tanto tempo aqui? Porque se eu tivesse descoberto tudo isso lá em 2019, quando eu fechei a minha empresa de imigração, lá em 2018 talvez, eu já teria pensado numa outra solução, já teria pensado numa outra área. Eu até vislumbrei outras áreas aqui no Canadá também que eu gosto bastante. Se eu fosse ficar por aqui, eu investiria para esse lado do mercado imobiliário, do ramo imobiliário, né? Eu gosto bastante disso. Tem algumas atividades dentro do mercado imobiliário, dessa indústria do mercado imobiliário que eu conseguiria super fazer, que eu faço inclusive, mas enfim, mais numa parte de consultoria mesmo. A sensação é de tempo perdido, sabe? A sensação é de tempo perdido. Eu não sinto que eu fui construindo uma carreira, apesar de que, de certa forma, eu construí, porque hoje é toda essa bagagem que me permite fazer as consultorias, que me permite atender os imigrantes,
que me permite fazer um trabalho muito mais completo em termos de planejamento imigratório, incluindo aí a parte do direito tributário, do direito internacional. Então, assim, tô reclamando de barriga cheia, mas por quê? Porque a sensação não é o resultado que eu tenho é um resultado positivo, né? Então, de todos os danos, eu considero que eu consegui equilibrar os resultados, né? Eu tive até um resultado satisfatório, apesar da trajetória, né? Mas a sensação que hoje eu tenho é que eu poderia estar muito mais lá em cima, eu poderia ter voado muito mais, poderia ter desenrolado isso antes, ter acordado para isso antes, se eu tivesse maturidade para isso, né? Lembrando que eu cheguei no Canadá com 25 anos de idade e era uma menina de tudo, assim, não tinha nenhuma experiência de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, a área do direito, que teoricamente seria tão promissora, é uma área que, na prática, é máquina de fazer acordo. Então, assim, não tem justiça, né, de fato. Então, a sensação que eu tenho é que todos os meus esforços, eles terminariam em nada. Porque no final do dia, eu teria essa conclusão que eu tô tendo agora nesse vídeo com vocês, né? Foi assim também que eu acabei desembocando na possibilidade de Estados Unidos. Na verdade, o desejo pelos Estados Unidos nasceu lá em 2019, quando eu visitei Nova York. E aí eu comecei a olhar as opções de LLM de uma forma... LLM é o mestrado, tá? Comecei a olhar para o mestrado nos Estados Unidos de uma outra forma, como eu nunca tinha olhado antes. Então, assim, gente, vivendo e aprendendo, né? Eu acho que o meu maior arrependimento, ele foi nesse sentido de ter entrado numa indústria extremamente pequena, uma indústria focada apenas na comunidade brasileira, que eu sei que para quem está assistindo isso pode parecer snob, mas quando a gente vai olhar números, a comunidade brasileira ela é muito pequenininha aqui no Canadá. Se eu tivesse ido, por exemplo, para uma área muito mais abrangente, como a área imobiliária, eu poderia estar trabalhando hoje com todo o mercado do país, né? E não só com a comunidade brasileira. Então, assim, o meu arrependimento foi o de ter me fechado no que era mais fácil. Porque a área de imigração, para mim, ela sempre foi muito mais fácil, né? Eu não, apesar de falar inglês, eu não precisava do inglês para trabalhar, para fazer grana. Eu estava lidando com brasileiros o tempo todo, meus funcionários eram brasileiros, os colegas e os chefes que eu tive nos lugares que eu trabalhei eram brasileiros. O processo, por mais que a gente fizesse o processo em inglês, eu estaria lidando com o cliente em português. O público brasileiro é um público que eu já conheço, eu sou brasileira, eu sabia como desenrolar, então eu acabei me apegando ao que era mais fácil para mim. E hoje eu me arrependo disso. Eu penso que se eu tivesse me desafiado muito mais lá atrás, tivesse ido para uma área comercial, para uma área de marketing, uma área de vendas, ou para essa área de imobiliário, que é uma área que eu gosto tanto, eu poderia ter crescido muito mais profissionalmente. Não sei se ganharia mais dinheiro do que eu ganho ou do que eu já ganhei até hoje, não sei, mas eu tenho essa sensação, sabe? Então, se eu pudesse te dar uma dica, eu não vou dizer pra você não ande com brasileiro, não faça nada com brasileiro, fuja dos brasileiros, não, porque na hora H, quem vai te ajudar é o brasileiro mesmo. Mas eu diria pra você, na parte profissional, se desafiar o máximo que você puder no início. Então, se você é um profissional da saúde, vai atrás de validar a sua credencial. Eu tô vendo a minha irmã, o processo que ela tá fazendo, sabe? Tenho o maior orgulho dela e acho incrível o que ela tá fazendo, como ela tá se superando, e eu tenho certeza que ela vai colher os frutos disso muito mais rápido do que eu colhi no meu Plano Canadá. Então, acho que a minha dica é nesse sentido, sabe? Você é arquiteto, você é engenheiro, você trabalha na área de construção, começa desde o início, foca nisso. Foca em se especializar, foca em trabalhar nisso, foca em desenrolar a sua carreira nisso. Foca em fazer algo na sua área. Ou então, se você é de uma área que você precisa desbravar ela aqui no Canadá, porque é muito diferente, como é o caso do direito, e você vai precisar fazer isso, faça desde o início, sabe? Não fica como eu, enrolando, aí vai, trabalha para um, trabalha para o outro. E 4 anos na minha empresa, empreendendo, sendo que nem era aquilo que eu queria de fato, sabe? Então, erra cedo, né? Acho que a minha dica é errar cedo. Eu tive medo de errar cedo. Eu não considero que eu fracassei porque hoje tudo que eu sei, toda a experiência que eu acumulei, né, tudo que eu vivi na minha própria empresa, tudo que eu vivi na área de imigração é o que fez a cama para que hoje eu pudesse cobrar o que eu cobro por hora em termos de consultoria, em termos de hora técnica
dentro do direito da advocacia internacional, né? Eu advogo no Brasil, mas eu atuo muito em causas internacionais. Só não vejo sentido em ser advogada no Canadá por conta de tudo isso que eu falei para vocês. Nos Estados Unidos eu já penso em validar, em ser advogada lá, porque a área de imigração está dentro da área de direito, de fato, não dentro da indústria do turismo, né? Então, por isso só já é bem diferente o sistema. Mas o que eu diria é erra cedo. Não tenha medo de errar cedo. Sabe? Não fique no que é mais fácil. Não se acomode no que é mais fácil. Ah, mas aqui eu tô trabalhando com brasileiros. Não, foge. Vai pra sua área. Vai pro que você realmente quer fazer. Mete as caras. Se quebra todo, se esfola inteiro, mas faça isso no começo. Pague o pedágio que você tem que pagar no começo. Porque quando você tiver 10 anos de Canadá como eu tenho, você vai estar 10 vezes melhor do que eu tô. Eu não tenho dúvidas disso. E olha que eu tenho uma vida muito boa, gente. Eu não faço o perfil ostentação, olha a minha casa, olha meu carro, olha quanto que eu tenho, olha isso, olha aquilo. Porque eu não acho isso legal, mas eu tenho uma vida muito confortável aqui no Canadá, tá? E eu tenho certeza que se eu tivesse errado mais, se eu tivesse enfrentado o medo, se eu tivesse saído desse núcleo dos brasileiros para encarar o mercado, eu teria descoberto muito cedo que o direito aqui não era pra mim. Não teria gastado 2 anos me matando pra conseguir a nota de inglês necessária, fazer todo o processo para chegar lá na experiência profissional e descobrir que não era uma coisa que eu queria, que não batia com o que eu acreditava. Eu não teria me enveredado para um mercado tão pequeno como o mercado de imigração para brasileiros. É um mercado muito pequeno. É por isso que o povo fica desesperado para te vender consultoria, te vender chip de celular, te vender, o que mais que eles vendem? Mentoria de tudo, que mais que eles indicam? Consultoria educacional, curso, tem um povo até que aluga carro, fiquei sabendo essa semana, tem um povo que aluga o próprio carro para o recém-chegado. Enfim, é por isso que eles ficam tão desesperados para te vender o Canadá, né, perfeito. Por quê? Porque é um mercado muito pequeno. O mercado de imigração para brasileiros para o Canadá, ele é muito pequeno. E você tem muita gente, muito produtor de conteúdo, muitas empresas focadas no público brasileiro que não lucram tudo isso que parece que eles lucram. Entendeu? Não é um serviço escalável. Para você escalar esse serviço, você precisa de muita grana, você precisa de uma estrutura muito cara. Então, é por isso que vai rolando toda essa propaganda. Não vou chamar de propaganda enganosa, porque seria maldade, apesar de ser. Mas, enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu não teria gastado tanto tempo da minha vida nisso. Acho que mesmo que eu estivesse na área de imigração, hoje eu iria para trabalhar, por exemplo, com as Big Four, com essa parte de Global Mobility, que é a parte que hoje eu faço no meu escritório, mas eu faria isso dentro de uma grande empresa aqui no Canadá, o que é super possível. Eu teria ido para essa parte de recrutamento internacional, porque depois, quando chegou a pandemia, foi essa área que mais bombou, porque as empresas precisavam contratar, e hoje as empresas contratam pessoas no mundo inteiro, né, não só no Canadá. Então acho que essa parte é muito interessante também. Enfim, né, eu acho que errar cedo é o segredo, mas quando a gente é recém-chegado e quando a gente já tá tão fragilizado com a mudança e com tudo que a gente deixou pra trás e com todo esse processo que é você ser um imigrante, sabe? É natural que você busque por conforto, pelo que é mais conservador, mais seguro, que não exija tanto de você, já que em outros aspectos da sua vida você já está entregando tudo que você tem, ou você já entregou tudo que você tinha, sabe? Eu entendo real que para quem é recém-chegado é difícil ter essa visão, mas se você quiser um conselho da sua tia, meu conselho seria esse: erra cedo, faça como minha irmã tá fazendo, corra atrás de validar a credencial de vocês. Vou ver se ela faz um vídeo aqui comigo sobre isso. Corra atrás de validar a credencial de vocês. Se você é dessa área da saúde, mete as caras, vai embora, faça mesmo. Se você ama muito a sua profissão, chega já desbravando, vai procurar trabalho na área, vai se dedicar, nem que você comece limpando o chão do escritório de arquitetura que você quer trabalhar, faça isso, mas vá descobrir a sua área logo que você chegar, e não fique perambulando, pulando de galho em galho, entendeu? Porque você vai
você pode, depois de 10 anos, se dar conta de que você perdeu o seu tempo. Por mais que a minha vida esteja boa, que eu ganhe muito bem, que eu tenha hoje trocentas credenciais e diplomas e experiência nessa área de imigração, eu sinto que no Canadá eu tô de mãos atadas. Eu tô de mãos atadas. Uma porque, de um lado, você tem uma indústria de turismo cheia de influencers vendendo um monte de mentira, e do outro você tem a área do direito que não passa de puro lobby. Né? E assim, eu não acredito nenhum nem no outro. Então a sensação que eu tenho é a sensação de que eu perdi meu tempo, que eu poderia estar muito mais à frente. Mas eu acho que todos nós temos um pouco disso, né? A gente sempre, nunca tá satisfeito com o que a gente tem. A gente sempre tá querendo mais, a gente sempre tá pensando que a gente poderia estar melhor. Enfim, agora eu vou para essa fase nos Estados Unidos, vou desbravar isso lá, quero chegar já com os 2 pés no peito na minha área, vou sim fazer a prova de validação da minha credencial e só vou descansar quando eu de fato puder advogar na minha área, puder advogar na área da imigração, dentro de um sistema sério, que leve isso com um pouco mais de seriedade, eu diria, do que a gente vê aqui no Canadá. Enfim, foi um vídeo de desabafo? Foi um vídeo de desabafo. Daria pra você ter feito a faxina? Eu espero que você tenha ouvido esse vídeo fazendo a faxina ou fazendo alguma coisa útil da sua vida, porque você ficou quase 1 hora aqui comigo, tá? E fica triste não. Só quis aqui botar pra fora do meu coração para o seu coração, te falar a real do que eu sinto aqui, da minha experiência como imigrante, né? Enfim, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no bendito do canal, minha filha, porque se você não se inscreve, se você não comenta, se você não deixa o like, o YouTube fala assim, essa bicha aí flopou, vai dar em nada, vou entregar ela pra ninguém, entendeu? É assim que o YouTube faz. Então você se inscreve, se comenta, deixa um coração, pode xingar também, não tem problema, lá nos comentários tá tudo certo, eu vou te bloquear, mas pelo menos o YouTube vai contabilizar seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ver se essa semana eu faço vlog pra vocês. Beijo, até o próximo.